Bem-vindo ao Tudo sobre a Terra, o lugar onde a curiosidade encontra seu canto silencioso e a ciência desliza suavemente entre o assombro e o sono. Esta noite atravessamos uma paisagem que viu impérios nascerem e morrerem, onde o ar ainda carrega o peso de milhares de vozes esquecidas e o próprio chão guarda o que a história oficial nunca ousou registrar. Se algum dia uma foto das grandes pirâmides provocou em você um arrepio que não explica, uma mistura de reverência, mistério e a sutil sensação de que o próprio tempo nos observa, então você já faz parte dessa história. E se aquelas formas colossais não forem apenas túmulos ou demonstrações de poder, mas mensagens? Não palavras gravadas na pedra, mas ideias feitas para durar mais que qualquer idioma. E se, no coração do deserto, as pirâmides forem o último recado de uma civilização terrestre anterior ao Egito que conhecemos, anterior à escrita, anterior ao que chamamos de história? Uma ideia que acelera o coração e, ao mesmo tempo, inquieta. Porque, se for verdade, tudo o que nos ensinaram sobre nossas origens talvez seja apenas a superfície de algo muito mais antigo e profundo. Antes de começarmos a tirar a areia desses pensamentos antigos, diga-me, de onde você ouve agora? De algum lugar quente, talvez com o rumor da cidade lá fora, ou do silêncio absoluto do interior. Pode haver chuva caindo ou apenas o tic-tac suave de um relógio. Pare um segundo e sinta o espaço ao seu redor, a luz, a quietude, o ar que se move bastante para lembrar que o tempo não parou. Porque é exatamente isso que as pirâmides fazem. Dão a impressão de que o tempo poderia parar, se quisesse. Se esse jeito calmo de maravilhar-se for uma boa companhia para o fim do dia, um like ou uma inscrição significam muito. Ajudam esse pequeno refúgio de curiosidade serena a alcançar quem também precisa de um momento de pensamento tranquilo. Agora, vamos dar juntos esse passo lento pelo deserto. Imagine-se diante delas. Os três gigantes de Gizé, pacientes, imóveis sob o mesmo sol que um dia iluminou os faraós. O ar quente, seco, carregado de distância. O vento sobre a areia soa quase como um sussurro, como se as próprias pedras respirassem. Há séculos as pessoas vêm aqui fazer as mesmas perguntas, seguir as mesmas sombras, tentar entender quem decidiu erguer montanhas com as mãos. A história oficial é clara e arrumadinha. Construídas há cerca de 4.500 anos, no Antigo Império, como tumbas de reis poderosos. Dezenas de milhares de trabalhadores moveram blocos de calcário com cordas, rampas e pura determinação. Uma narrativa simples, fácil de ensinar, exata o suficiente para repetir. Mas quando se está diante delas, ou mesmo olhando uma fotografia com atenção, algo nessa versão começa a parecer pequeno demais para o que os olhos veem. Cada bloco, alguns pesando o equivalente a um caminhão, ajusta-se tão perfeitamente que mal passa uma lâmina entre as juntas. A base da Grande Pirâmide é nivelada com precisão de milímetros e alinhada ao norte verdadeiro com erro menor que uma fração de grau. Seus lados não são 4, mas 8. Cada face tem uma leve concavidade, detalhe quase invisível do chão, mas evidente do céu, sobretudo quando o sol nasce ou se põe em certos ângulos. A estrutura é mais antiga que quase todas as histórias escritas da humanidade, e ainda assim, permanece de pé diante de terremotos, tempestades e da paciência infinita da areia. Por que construir algo tão vasto, tão exato, tão durável, se não fosse para ser visto não apenas pelo próprio povo ou pelos filhos, mas por qualquer um que viesse depois, talvez até por quem já não reconhecesse nomes ou deuses? Se você fosse o último de uma era e quisesse deixar um recado para quem viesse em seguida, que jeito melhor do que moldar a própria Terra em uma mensagem impossível de ignorar? Cientistas, arqueólogos e engenheiros dizem que toda essa precisão é apenas o triunfo do esforço humano, engenharia inteligente, organização e tempo. Outros, porém, suspeitam que a história seja mais antiga e estranha, não obra de um único reino, mas eco de algo anterior. Um conhecimento que sobreviveu ao colapso de um mundo mais velho, passado em silêncio de geração em geração até renascer em pedra. Essa ideia não quer derrubar a história oficial, apenas alargá-la. Afinal, a história escrita é uma lasca minúscula da presença humana na Terra. Durante quase todo o nosso tempo aqui, não houve escrita, nomes ou registros, só ferramentas, ossos e arte. E se nesse vazio imenso houver mais do que imaginamos? E se antes do Egito já existiu outra civilização, não com computadores ou aço, mas com outra sofisticação, talvez no entendimento da Terra, das estrelas ou da geometria? Algo capaz de deixar um símbolo que atravessasse eras. A possibilidade permanece não porque está provada, mas porque parece plausível.
Toda vez que uma descoberta empurra o calendário humano mais para trás, um sítio mais antigo do que o esperado, um mapa mais avançado do que seria possível, as bordas do que achávamos saber começam a desfazer. Nesse cenário, as pirâmides deixam de ser um enigma a resolver e viram espelho, refletem tanto o que já sabemos quanto o que ainda somos capazes de imaginar. Feche os olhos por um instante e pense no que seria necessário para erguer algo que sobrevivesse à ascensão e queda de civilizações inteiras. Não só materiais e trabalho, mas uma crença profunda, a certeza de que o que se faz importa além da própria vida. Esse tipo de propósito muda até a forma de pensar. Talvez seja isso que vemos nessas linhas perfeitas e pedras imensas. Não apenas arquitetura, mas intenção. Uma mensagem sem palavras, apenas com resistência. Há uma ironia suave no fato de chamarmos tudo isso de tumbas. Se o eram, cumpriram muito bem a função. Quem quer que lá tenha sido colocado virou pó há milênios, mas as pedras continuam de pé. Sobreviveram a impérios, conquistas, revoluções e a era digital, em que podemos orbitá-las por satélite ou aproximar cada centímetro delas de qualquer canto do planeta. Duraram mais que qualquer outra coisa feita pelos seus construtores, inclusive os nomes gravados em papiro frágil. Como se a mensagem nunca tivesse sido sobre morte, mas sobre continuidade. À noite, sob o luar, com as estrelas girando lá em cima, a disposição das 3 pirâmides parece intencional, como pontos de pontuação na paisagem. O alinhamento com o cinturão de Órion, embora ainda debatido, continua a encantar astrônomos e sonhadores. Se foi de propósito, significa algo profundo. Quem as projetou não pensava apenas na Terra, mas no céu, em como o lugar da humanidade no cosmos poderia ser escrito no solo. Talvez aí resida o verdadeiro gênio, a fusão entre céu e terra, matéria e significado. As pedras apontam para cima, mas estão firmadas no chão. Fazem a ponte entre o físico e o simbólico, entre o humano e o cósmico. Mesmo que tenham sido apenas tumbas, carregam uma compreensão de permanência que poucas criações possuem. Quando pensamos em civilizações, costumamos medi-las pelo que deixaram: cerâmica, ferramentas, inscrições, ruínas. Mas as pirâmides vão além. Não só contam como as pessoas viviam, pensavam e sonhavam, lembram que elas queriam ser lembradas, temiam o esquecimento, acreditavam que o conhecimento podia ser guardado não em palavras, mas em peso, simetria e pedra. Fazemos o mesmo hoje, só com outros materiais, arquivos digitais, centros de dados, discos dourados enviados ao espaço em naves. Cada um é a nossa tentativa de deixar um recado para quem vier depois. Talvez esse impulso de atravessar o tempo sempre tenha existido. Talvez seja tão antigo quanto os primeiros humanos que olharam para o céu e perceberam que algumas luzes já estavam apagadas, mas ainda viajavam em nossa direção. Se as pirâmides forem uma mensagem, talvez não precisem ser lidas em uma língua específica. Talvez sejam para serem sentidas, um lembrete de que a humanidade um dia compreendeu algo vasto sobre equilíbrio, resistência e o diálogo entre céu e chão. Talvez por isso, mesmo depois de tantos milênios, ainda paramos diante delas e nos sentimos pequenos de um jeito estranhamente reconfortante. É fácil achar o deserto vazio, mas não é bem assim. O deserto está cheio de memória. A areia cobre, protege e, com o tempo, revela. Sob aquelas dunas há pedaços de cidades, ossos de animais extintos, cerâmica que um dia segurou comida de gente cujo nome jamais saberemos. E mais fundo ainda, compactado em camadas, está o próprio tempo, esperando ser lido como sedimentos de uma história longa. Quando recém-construída, a Grande Pirâmide refletia a luz com tamanha intensidade que podia ser vista a dezenas de quilômetros, brilhando como um farol. Alguns historiadores acreditam que ela simbolizava a ligação entre a Terra e os céus, uma manifestação física da jornada da luz. A pirâmide não foi feita apenas para durar. Foi feita para brilhar. Imagine o que isso devia parecer há milhares de anos. O sol nascendo sobre o deserto, seus raios batendo numa montanha de pedra que reluzia como espelho, suas arestas queimando em ouro contra o horizonte. De longe, parecia que a própria terra devolvia luz ao céu, respondendo ao sol com sol. Não é difícil entender por que as pessoas viam nisso algo sagrado. Nesse intercâmbio de luz, o divino e o humano se tocavam, ainda que por pouco tempo. Além do simbolismo, a luz também funciona como uma espécie de dispositivo de registro. Ela escreve e reescreve padrões nas superfícies todos os dias, gravando traços invisíveis do tempo. O calcário absorve calor durante o dia e o libera lentamente à noite,
expandindo-se e contraindo-se no ritmo da temperatura. Ao longo de milênios, esse processo moldou a própria pedra, como se a mão do Sol continuasse a esculpir o monumento. A luz não apenas revela a pirâmide. Ela participa de sua evolução. Alguns físicos que estudam a arquitetura antiga observam que a luz, quando usada deliberadamente, pode codificar informações complexas. Um único raio passando por uma fenda estreita ou refletindo numa superfície polida consegue transmitir medidas precisas de tempo, ângulo e movimento. Os construtores talvez não falassem em fótons ou comprimentos de onda, mas compreendiam causa e efeito. Usavam a luz solar como dados, transformando o ato de observar em projeto. Nesse sentido, a pirâmide não é apenas um edifício, mas um instrumento cósmico que mede e reflete a própria realidade. Ainda hoje, imagens de satélite revelam padrões no conjunto de Giza claramente projetados para interagir com luz e sombra. Os alinhamentos entre as pirâmides, a esfinge e os templos próximos criam corredores de luz em certas épocas do ano. Esses alinhamentos eram visíveis não só para sacerdotes ou governantes, mas para qualquer um que observasse com atenção. O Planalto inteiro funciona como um observatório a céu aberto. Um calendário, um relógio, um palco para a eterna apresentação do Sol. O mais impressionante talvez seja a consistência de tudo isso. Por milhares de anos, apesar de inundações, terremotos e céus que se deslocam, a luz ainda cai exatamente onde deveria cair. A mensagem ainda se repete. Essa precisão implica não apenas inteligência, mas visão de longo prazo. Os construtores sabiam que criavam algo que sobreviveria a seus impérios, a seus deuses, talvez até a própria espécie. O Sol sempre nasceria, e enquanto nascesse, sua obra continuaria a falar. Dá para testar isso em pequena escala. Visite o local em diferentes épocas do ano e a luz muda de caráter, revelando novos aspectos da mesma geometria. No verão, o Sol incide quase a pino, achatando a profundidade das estruturas. No inverno, a luz vem oblíqua, esculpindo contrastes mais fortes. Cada estação produz seu próprio padrão, sua própria mensagem. Parece uma conversa entre a pirâmide e o céu que nunca se repete exatamente, mas sempre faz sentido. Essa consistência levou alguns a especular que os construtores tentavam codificar não apenas informações astronômicas, mas verdades filosóficas. Talvez acreditassem que a própria luz carregava sabedoria, que compreender seu comportamento era compreender o universo. A pirâmide seria então um livro escrito na linguagem da iluminação, legível apenas pela observação atenta. Seu texto não é fixo. Muda com a hora, a estação, o clima. Ensina paciência, atenção e humildade, as qualidades necessárias para perceber significado no movimento. À noite, quando o sol se retira, a lição continua ao contrário. O brilho refletido da lua traça os mesmos contornos, porém mais suave, mais lento, como se o céu sussurrasse as mesmas verdades em outro tom. A própria lua, tomando luz emprestada do sol, entra na mesma cadeia de comunicação. As pirâmides também captam essa luz, absorvendo-a e devolvendo-a, suas superfícies pálidas brilhando tenuemente no escuro. Mesmo sem o sol, permanecem engajadas no mesmo diálogo. É estranho perceber o quanto essa conexão entre luz e estrutura espelha nosso entendimento atual de informação. No mundo moderno, a luz ainda carrega nossas mensagens, por fibras óticas, satélites, lasers. Cada bit que atravessa o planeta viaja como luz. O mesmo meio que outrora iluminava as pirâmides agora transmite nossas vozes, nossos pensamentos, nossas histórias. A continuidade tem algo de poético. Os construtores usavam a luz solar para marcar tempo e significado. Nós a usamos para nos enviar através de oceanos e espaço. Tecnologias diferentes, princípio idêntico. A luz lembra. Se as pirâmides forem mesmo uma mensagem da primeira grande civilização da Terra, talvez a luz tenha sido escolhida como idioma justamente por ser incorruptível, constante, infinita. Move-se mais rápido que a decomposição e conecta todo observador, humano ou não, à mesma experiência. Fazer sentido não em símbolos, mas no comportamento previsível de luz e sombra, parece coerente. É a única forma de comunicação que não se perde enquanto o sol queimar. Quando o amanhecer se alonga e a luz fica intensa demais para encarar, o deserto muda de cor outra vez. A areia passa de prateada a dourada. O ar aquece. As sombras encurtam. As pirâmides voltam ao silêncio diurno. Mas a mensagem permanece em movimento.
Cada instante de claridade repete a mesma verdade: conhecimento e permanência estão entrelaçados. A luz revela, a pedra preserva, e entre os dois está a continuidade. Mesmo agora, enquanto pesquisadores modernos mapeiam cada canto dessas estruturas com lasers e raios cósmicos, continuam o mesmo trabalho, traduzindo padrões de luz em compreensão. A tecnologia é nova, mas o instinto é antigo. Ainda buscamos significado em brilho e sombra. Ainda olhamos para geometria e iluminação em busca de algo sobre quem somos. A diferença é que hoje chamamos isso de ciência em vez de reverência. Talvez as duas palavras sempre tenham significado a mesma coisa. O dia avança. O deserto zumbi baixinho no calor. E a luz continua deslizando pela pedra como sempre fez. Em algum lugar dentro desse ritmo silencioso está tudo o que já quisemos saber sobre permanência, não como desafio ao tempo, mas como cooperação com ele. As pirâmides não resistem à decomposição. Movem-se com ela, guiadas pelo mesmo sol que um dia as desgastará por completo. Nunca foram feitas para durar para sempre. Foram feitas para durar o suficiente para que a luz carregasse seu significado adiante. E até agora, carregou. Quando o sol começa a descer outra vez, a luz muda mais uma vez, envolvendo as pirâmides em âmbar suave, achatando suas sombras, transformando-as em silhuetas de memória. Parece menos um fim e mais uma continuação, como se a mesma mensagem fosse reescrita amanhã em palavras ligeiramente diferentes, raios ligeiramente diferentes, um novo capítulo da mesma conversa ininterrupta entre pedra e céu. Continuação do texto traduzido, mantendo o mesmo estilo poético e reflexivo, sem os timestamps, em parágrafos separados. O ar sobre o deserto engrossa de cor. O ouro vira cobre, o cobre vira rosa, e por alguns instantes quietos tudo parece suspenso entre dia e noite. As pirâmides permanecem imóveis, mas a luz ao redor ondula como água. É nessa quietude que a imaginação começa a viajar para trás, além de dinastias, além da invenção da escrita, além até da memória da história. Porque surge uma pergunta que, uma vez entrada na mente, nunca mais sai por completo. E se isso não for o começo da civilização, mas o remanescente de uma que veio antes? Olhando longamente para as pirâmides, é fácil imaginar que sejam mais antigas do que pensamos. Não as pedras em si, talvez, mas o conhecimento por trás delas. O senso de projeto, a harmonia entre arquitetura e astronomia, a compreensão de luz e geometria, tudo parece herdado, como se aprendido de alguém, em algum outro lugar. Histórias espalhadas por culturas tão antigas quanto a humanidade falam de um tempo em que o mundo era diferente. Um tempo antes do dilúvio. O dilúvio aparece em quase todas as tradições antigas. Os sumérios contavam de Utnapishtim, o único poupado da enchente enviada pelos deuses para limpar a terra. Os hebreus falavam de Noé. Os hindus, de Manu, avisado por um peixe. Os gregos lembravam de Deucalião e Pirra. Até nas Américas, maias e opis descrevem inundações que encerraram eras anteriores da humanidade. Separadas por continentes e milênios, todas contam a mesma história, um mundo lavado e reconstruído a partir de seus restos. Por muito tempo, estudiosos trataram esses relatos como metáfora, símbolos de renovação, limpeza da corrupção. Mas evidências geológicas sugerem que pode haver mais verdade do que alegoria. Há cerca de 12.800 anos, no fim da última era glacial, a Terra sofreu uma mudança abrupta. Geleiras imensas derreteram rápido, enviando torrentes de água doce aos oceanos. O nível do mar subiu centenas de metros. Regiões inteiras que eram terra firme desapareceram sob as ondas. As linhas costeiras que conhecemos não são as mesmas que nossos ancestrais pisaram. Arqueólogos e geólogos chamam esse período de Drías recente, tempo de convulsão que remodelou clima e geografia em poucos séculos. Alguns acreditam que um impacto de cometa ou erupções vulcânicas gigantescas tenham disparado degelo. Outros veem apenas o fim inevitável da era glacial, acelerado por ciclos naturais. Seja qual for a causa, o resultado foi catastrófico. Planícies alagadas viraram mares, vales férteis afundaram, e civilizações, se existiram, teriam sido quase totalmente apagadas. Se uma cultura floresceu antes desse cataclismo, pouco deixou. A maioria dos assentamentos humanos se ergue perto da água, rios, lagos, costas. Quando os mares subiram, engoliram tudo. As ruínas dessas cidades, se existiram, jazem hoje sob centenas de metros de água, cobertas por sedimento e coral,
invisíveis exceto para os mais obstinados exploradores. De vez em quando, sonares revelam estruturas submersas que parecem artificiais, ao largo da Índia, do Japão, do Mediterrâneo. Se são mesmo cidades antigas ou formações naturais ainda é incerto, mas mantém viva a pergunta. Se houve uma civilização antes do dilúvio, seus sobreviventes teriam migrado para terras altas, levando fragmentos de conhecimento. Como acompanhar as estrelas, medir a terra, construir com pedra para durar. Ao longo de gerações, esse saber pode ter virado mito, preservado em história, ritual e projeto. Quando o Egito surgiu às margens do Nilo, essas memórias já podiam ser antigas, esmaecidas pelo tempo, mas ainda poderosas o bastante para inspirar nova criação. Talvez as pirâmides não sejam o amanhecer da civilização humana, mas seu eco, uma reconstrução baseada na lembrança do que já fora. A ideia pode soar especulativa, mas há padrões que a sustentam. Civilizações parecem surgir de repente no registro arqueológico, já com entendimento avançado de engenharia, agricultura e astronomia. Egito, Suméria, Vale do Indo, todos emergem com sociedades complexas, sem começos simples visíveis. Como tanto saber apareceu tão rápido? A resposta convencional é que o desenvolvimento foi gradual, mas nossa evidência é limitada. Também é possível que tenham herdado princípios, métodos, formas de ver o mundo que precediam seus registros. Quando se pensa em dilúvio, é fácil imaginar destruição. Mas a água também preserva. Sob camadas de lama e areia, traços de mundos mais antigos podem ainda existir, selados, intocados. Os oceanos guardam mais arqueologia que todos os desertos juntos. Exploramos apenas uma fração do fundo marinho. Lá embaixo pode estar o que resta daquele mundo esquecido, repousando quieto sob o peso dos séculos, esperando ser notado. Nos últimos anos, descobertas de paisagens submersas começaram a borrar a fronteira entre mito e história. A planície de Doggerland, hoje sob o Mar do Norte, conectava a Grã-Bretanha à Europa continental. Ao largo de Cuba, imagens de sonar mostram grades de pedra a centenas de metros de profundidade. Perto da Índia, mergulhadores encontraram artefatos muito mais antigos do que o esperado. Cada achado acrescenta uma camada de possibilidade. Não prova, mas sussurro. O passado pode ser mais profundo do que imaginamos. Se tal mundo existiu, qual seria sua mensagem? Talvez não conquista ou riqueza, mas sobrevivência. As pirâmides poderiam representar essa lição gravada em permanência. Civilizações sobem e descem com os ciclos da Terra, e só o conhecimento feito para resistir atravessa as lacunas entre elas. O dilúvio, assim, não seria só tragédia, mas transição. Um mundo termina, outro começa, carregando fragmentos do antigo. Os próprios egípcios antigos pareciam lembrar algo disso. Seus mitos falam de um tempo antes do tempo, Zep-Tepi, o primeiro tempo, quando sabedoria e ordem foram estabelecidas e depois transmitidas até que os humanos assumissem a tarefa de manter o equilíbrio. Para eles, as pirâmides não eram apenas tumbas. Eram instrumentos de ordem, estabilizando a ligação entre céu e terra, mantendo o que os deuses começaram. Nesse sentido, os construtores não criavam algo novo. Restauravam algo lembrado. Até a localização das pirâmides às margens do Nilo encaixa-se nessa narrativa. O rio é símbolo de renovação. Sua cheia anual era ao mesmo tempo destrutiva e dadivosa, lavando o velho e deixando o solo fértil para o novo. Os construtores viam nesse ritmo um reflexo do ciclo maior do mundo. Tudo é destruído e refeito. Alinhar seus monumentos com as estrelas e o rio era inscrever essa filosofia na pedra, declarar que memória e renascimento são a mesma coisa. Não é difícil entender por que essa ideia ainda ressoa. Pensar num mundo anterior perdido em catástrofe desperta algo ancestral em nós, mistura de medo e nostalgia. Lembra que também somos temporários, que tudo que construímos está à beira da impermanência. Mas também consola, mesmo se mundos forem lavados, algo perdura. O conhecimento encontra caminho para sobreviver. Esconde-se em história, mito, arquitetura. Espera a redescoberta. O mito do dilúvio, então, não fala só de destruição. Fala de comunicação através do tempo. Quem contava essas histórias não apenas advertia sobre castigo divino ou desastre natural. Tentava transmitir uma verdade. O mundo muda, o mar sobe, a memória precisa ser construída mais forte que o corpo. As pirâmides tornam essa verdade física, montanhas feitas por mãos humanas para dizer:
nós lembramos e queremos ser lembrados. A ciência moderna aborda a questão por outro ângulo, mas o sentimento é o mesmo. Estudamos núcleos de gelo e camadas de sedimento, traçando padrões climáticos, aprendendo quão frágil é nosso equilíbrio. Começamos a entender que a própria civilização depende de estabilidade, estações previsíveis, costas firmes, equilíbrio. Os antigos talvez não conhecessem esses termos, mas compreendiam a realidade. Viram o poder da água de dar e tirar vida e responderam com pedra. Se as pirâmides carregam uma mensagem, talvez seja esta: sobrevivência não é garantida, e a única defesa duradoura contra o tempo é a compreensão. Quem viveu antes do dilúvio pode ter aprendido isso tarde demais. Os construtores de Giza, talvez lembrando essa perda, gravaram seu aviso na eternidade. Não em palavras que desbotam ou línguas que morrem, mas em alinhamento, proporção, lógica geométrica que qualquer um que saiba medir pode ler. Qualquer um que saiba ver pode sentir. Quando o sol finalmente se põe, o deserto esfria. Resta apenas um reflexo suave do céu, suficiente para delinear as pirâmides contra o crepúsculo. O mundo parece calmo, mas sob essa calma há movimento. Areia que se desloca, erosão lenta, o giro silencioso do planeta. Nada está realmente parado. Até as estrelas lá em cima derivam ao longo de milênios, suas posições mudando devagar no grande relógio cósmico. Tudo se move, mas algumas coisas tão lentamente que parecem eternas. É assim que funciona a memória também. Ela se desloca, se adapta, esconde suas arestas, mas nunca deixa de existir. Se realmente houve um mundo antes do dilúvio, seus habitantes podem ter olhado para as mesmas estrelas que vemos hoje, usando-as para navegar, medir, maravilhar-se. Talvez soubessem que seu tempo acabava. E antes que as águas subissem, decidiram deixar algo que sobrevivesse ao mar. Algo construído não na costa, mas em terra alta. Algo capaz de dizer ao futuro: estivemos aqui e sabíamos o que vinha. As pirâmides podem ser esse gesto, não um começo, mas uma preservação. Até hoje, quando a noite do deserto retorna, o ar esfria e o vento recomeça a soprar. Quase dá para imaginar aquelas mãos mais antigas colocando as primeiras pedras. Não para marcar morte, mas para declarar continuidade. Não podiam deter o dilúvio, mas podiam garantir que a memória de seu mundo flutuasse acima dele. Talvez seja isso sobrevivência de verdade, não evitar a enchente, mas deixar algo que possa ser reencontrado quando as águas baixarem. As estrelas reaparecem uma a uma. As mesmas constelações que vigiaram todas as eras da humanidade. Sua luz atravessa a escuridão, alcançando as pedras como sempre fez. O mundo lá embaixo muda, mas o diálogo continua. Talvez seja isso que a primeira civilização quis preservar, não um nome ou uma história, mas um modo de escutar, um modo de lembrar que significado pode sobreviver até ao mar. Quando a noite se aprofunda, as pirâmides voltam ao seu silêncio. Sua mensagem agora carregada não mais pelo sol, mas pela luz das estrelas. A mesma história contada outra vez, infinitamente, esperando que entendamos que o dilúvio nunca acabou de verdade. Apenas mudou de forma, fluindo agora pelo tempo em vez de água, cobrindo o passado, revelando o futuro, carregando ambos sob o mesmo céu eterno. Quando recém-construída, a grande pirâmide refletia a luz com tamanha intensidade que podia ser vista a dezenas de quilômetros, brilhando como um farol. Alguns historiadores acreditam que ela simbolizava a ligação entre a terra e os céus, uma manifestação física da jornada da luz. A pirâmide não foi feita apenas para durar. Foi feita para brilhar. Imagine o que isso devia parecer há milhares de anos. O sol nascendo sobre o deserto, seus raios batendo numa montanha de pedra que reluzia como espelho, suas arestas queimando em ouro contra o horizonte. De longe, parecia que a própria terra devolvia luz ao céu, respondendo ao sol com o sol. Não é difícil entender porque as pessoas viam nisso algo sagrado. Nesse intercâmbio de luz, o divino e o humano se tocavam, ainda que por pouco tempo. Além do simbolismo, a luz também funciona como uma espécie de dispositivo de registro. Ela escreve e reescreve padrões nas superfícies todos os dias, gravando traços invisíveis do tempo. O calcário absorve calor durante o dia e o libera lentamente à noite, expandindo-se e contraindo-se no ritmo da temperatura. Ao longo de milênios, esse processo moldou a própria pedra, como se a mão do sol continuasse a esculpir o monumento. A luz não apenas revela a pirâmide. Ela participa de sua evolução. Alguns físicos que estudam a arquitetura antiga observam que a luz,
quando usada deliberadamente, pode codificar informações complexas. Um único raio passando por uma fenda estreita ou refletindo numa superfície polida consegue transmitir medidas precisas de tempo, ângulo e movimento. Os construtores talvez não falassem em fótons ou comprimentos de onda, mas compreendiam causa e efeito. Usavam a luz solar como dados, transformando o ato de observar em projeto. Nesse sentido, a pirâmide não é apenas um edifício, mas um instrumento cósmico que mede e reflete a própria realidade. Ainda hoje, imagens de satélite revelam padrões no conjunto de Giza claramente projetados para interagir com luz e sombra. Os alinhamentos entre as pirâmides, a esfinge e os templos próximos criam corredores de luz em certas épocas do ano. Esses alinhamentos eram visíveis não só para sacerdotes ou governantes, mas para qualquer um que observasse com atenção. O Planalto inteiro funciona como um observatório a céu aberto. Um calendário, um relógio, um palco para a eterna apresentação do Sol. O mais impressionante talvez seja a consistência de tudo isso. Por milhares de anos, apesar de inundações, terremotos e céus que se deslocam, a luz ainda cai exatamente onde deveria cair. A mensagem ainda se repete. Essa precisão implica não apenas inteligência, mas visão de longo prazo. Os construtores sabiam que criavam algo que sobreviveria a seus impérios, a seus deuses, talvez até à própria espécie. O sol sempre nasceria, e enquanto nascesse, sua obra continuaria a falar. Dá para testar isso em pequena escala. Visite o local em diferentes épocas do ano e a luz muda de caráter, revelando novos aspectos da mesma geometria. No verão, o sol incide quase a pino, achatando a profundidade das estruturas. No inverno, a luz vem oblíqua, esculpindo contrastes mais fortes. Cada estação produz seu próprio padrão, sua própria mensagem. Parece uma conversa entre a pirâmide e o céu que nunca se repete exatamente, mas sempre faz sentido. Essa consistência levou alguns a especular que os construtores tentavam codificar não apenas informações astronômicas, mas verdades filosóficas. Talvez acreditassem que a própria luz carregava sabedoria, que compreender seu comportamento era compreender o universo. A pirâmide seria então um livro escrito na linguagem da iluminação, legível apenas pela observação atenta. Seu texto não é fixo. Muda com a hora, a estação, o clima. Ensina paciência, atenção e humildade, as qualidades necessárias para perceber significado no movimento. Se pensar na história da ciência, essa ideia soa familiar. Do prisma de Newton à teoria da relatividade de Einstein, a luz sempre foi nossa maior professora. Revela não apenas o visível, mas o fundamental. A natureza do tempo, da energia, do espaço. Os construtores das pirâmides talvez não usassem esses termos, mas participavam da mesma busca: aprender olhando, compreender alinhando. Seus métodos eram arquitetônicos, mas a curiosidade era universal. À noite, quando o sol se retira, a lição continua ao contrário. O brilho refletido da lua traça os mesmos contornos, porém mais suave, mais lento, como se o céu sussurrasse as mesmas verdades em outro tom. A própria lua, tomando luz emprestada do sol, entra na mesma cadeia de comunicação. As pirâmides também captam essa luz, absorvendo-a e devolvendo-a, suas superfícies pálidas brilhando tenuemente no escuro. Mesmo sem o sol, permanecem engajadas no mesmo diálogo. É estranho perceber o quanto essa conexão entre luz e estrutura espelha nosso entendimento atual de informação. No mundo moderno, a luz ainda carrega nossas mensagens, por fibras óticas, satélites, lasers. Cada bit que atravessa o planeta viaja como luz. O mesmo meio que outrora iluminava as pirâmides agora transmite nossas vozes, nossos pensamentos, nossas histórias. A continuidade tem algo de poético. Os construtores usavam a luz solar para marcar tempo e significado. Nós a usamos para nos enviar através de oceanos e espaço. Tecnologias diferentes, princípio idêntico. A luz lembra. Se as pirâmides forem mesmo uma mensagem da primeira grande civilização da Terra, talvez a luz tenha sido escolhida como idioma justamente por ser incorruptível, constante, infinita. Move-se mais rápido que a decomposição e conecta todo observador, humano ou não, à mesma experiência. Codificar significado não em símbolos, mas no comportamento previsível de luz e sombra, faz sentido. É a única forma de comunicação que não se perde enquanto o sol queimar. Quando o amanhecer se alonga e a luz fica intensa demais para encarar, o deserto muda de cor outra vez.
A areia passa de prateada a dourada. O ar aquece. As sombras encurtam. As pirâmides voltam ao silêncio diurno. Mas a mensagem permanece em movimento. Cada instante de claridade repete a mesma verdade. Conhecimento e permanência estão entrelaçados. A luz revela, a pedra preserva, e entre os dois está a continuidade. Mesmo agora, enquanto pesquisadores modernos mapeiam cada canto dessas estruturas com lasers e raios cósmicos, continuam o mesmo trabalho, traduzindo padrões de luz em compreensão. A tecnologia é nova, mas o instinto é antigo. Ainda buscamos significado em brilho e sombra. Ainda olhamos para geometria e iluminação em busca de algo sobre quem somos. A diferença é que hoje chamamos isso de ciência em vez de reverência. Talvez as duas palavras sempre tenham significado a mesma coisa. O dia avança. O deserto zumbi baixinho no calor. E a luz continua deslizando pela pedra como sempre fez. Em algum lugar dentro desse ritmo silencioso está tudo o que já quisemos saber sobre permanência, não como desafio ao tempo, mas como cooperação com ele. As pirâmides não resistem à decomposição. Movem-se com ela, guiadas pelo mesmo sol que um dia as desgastará por completo. Nunca foram feitas para durar para sempre. Foram feitas para durar o suficiente para que a luz carregasse seu significado adiante. E até agora, carregou. Quando o sol começa a descer outra vez, a luz muda mais uma vez, envolvendo as pirâmides em âmbar suave, achatando suas sombras, transformando-as em silhuetas de memória. Parece menos um fim e mais uma continuação, como se a mesma mensagem fosse reescrita amanhã em palavras ligeiramente diferentes, raios ligeiramente diferentes, um novo capítulo da mesma conversa ininterrupta entre pedra e céu. O ar sobre o deserto engrossa de cor. O ouro vira cobre, o cobre vira rosa, e por alguns instantes quietos tudo parece suspenso entre dia e noite. As pirâmides permanecem imóveis, mas a luz ao redor ondula como água. É nessa quietude que a imaginação começa a viajar para trás, além de dinastias, além da invenção da escrita, além até da memória da história. Porque surge uma pergunta que, uma vez entrada na mente, nunca mais sai por completo. E se isso não for o começo da civilização, mas o remanescente de uma que veio antes? Olhando longamente para as pirâmides, é fácil imaginar que sejam mais antigas do que pensamos. Não as pedras em si, talvez, mas o conhecimento por trás delas. O senso de projeto, a harmonia entre arquitetura e astronomia, a compreensão de luz e geometria, tudo parece herdado, como se aprendido de alguém, em algum outro lugar. Histórias espalhadas por culturas tão antigas quanto a humanidade falam de um tempo em que o mundo era diferente. Um tempo antes do dilúvio. O dilúvio aparece em quase todas as tradições antigas. Os sumérios contavam de Utnapishtim, o único poupado da enchente enviada pelos deuses para limpar a terra. Os hebreus falavam de Noé. Os hindus, de Manu, avisado por um peixe. Os gregos lembravam de Deucalião e Pirra. Até nas Américas, maias e opis descrevem inundações que encerraram eras anteriores da humanidade. Separadas por continentes e milênios, todas contam a mesma história, um mundo lavado e reconstruído a partir de seus restos. Por muito tempo, estudiosos trataram esses relatos como metáfora, símbolos de renovação, limpeza da corrupção. Mas evidências geológicas sugerem que pode haver mais verdade do que alegoria. Há cerca de 12.800 anos, no fim da última era glacial, a Terra sofreu uma mudança abrupta. Geleiras imensas derreteram rápido, enviando torrentes de água doce aos oceanos. O nível do mar subiu centenas de metros. Regiões inteiras que eram terra firme desapareceram sob as ondas. As linhas costeiras que conhecemos não são as mesmas que nossos ancestrais pisaram. Arqueólogos e geólogos chamam esse período de Drías recente, tempo de convulsão que remodelou clima e geografia em poucos séculos. Alguns acreditam que um impacto de cometa ou erupções vulcânicas gigantescas tenham disparado o degelo. Outros veem apenas o fim inevitável da era glacial, acelerado por ciclos naturais. Seja qual for a causa, o resultado foi catastrófico. Planícies alagadas viraram mares, vales férteis afundaram, e civilizações, se existiram, teriam sido quase totalmente apagadas. Se uma cultura floresceu antes desse cataclismo, pouco deixou. A maioria dos assentamentos humanos se ergue perto da água, rios, lagos, costas. Quando os mares subiram, engoliram tudo. As ruínas dessas cidades, se existiram,
jazem hoje sob centenas de metros de água, cobertas por sedimento e coral, invisíveis exceto para os mais obstinados exploradores. De vez em quando, sonares revelam estruturas submersas que parecem artificiais, ao largo da Índia, do Japão, do Mediterrâneo. Se são mesmo cidades antigas ou formações naturais ainda é incerto, mas mantém viva a pergunta. Se houve uma civilização antes do dilúvio, seus sobreviventes teriam migrado para terras altas, levando fragmentos de conhecimento. Como acompanhar as estrelas, medir a terra, construir com pedra para durar. Ao longo de gerações, esse saber pode ter virado mito, preservado em história, ritual e projeto. Quando o Egito surgiu às margens do Nilo, essas memórias já podiam ser antigas, esmaecidas pelo tempo, mas ainda poderosas o bastante para inspirar nova criação. Talvez as pirâmides não sejam o amanhecer da civilização humana, mas seu eco, uma reconstrução baseada na lembrança do que já fora. A ideia pode soar especulativa, mas há padrões que a sustentam. Civilizações parecem surgir de repente no registro arqueológico, já com entendimento avançado de engenharia, agricultura e astronomia. Egito, Suméria, Vale do Indo, todos emergem com sociedades complexas, sem começos simples visíveis. Como tanto saber apareceu tão rápido? A resposta convencional é que o desenvolvimento foi gradual, mas nossa evidência é limitada. Também é possível que tenham herdado princípios, métodos, formas de ver o mundo que precediam seus registros. Quando se pensa em dilúvio, é fácil imaginar destruição. Mas a água também preserva. Sob camadas de lama e areia, traços de mundos mais antigos podem ainda existir, selados, intocados. Os oceanos guardam mais arqueologia que todos os desertos juntos. Exploramos apenas uma fração do fundo marinho. Lá embaixo pode estar o que resta daquele mundo esquecido, repousando quieto sob o peso dos séculos, esperando ser notado. Nos últimos anos, descobertas de paisagens submersas começaram a borrar a fronteira entre mito e história. A planície de Doggerland, hoje sob o Mar do Norte, conectava a Grã-Bretanha à Europa continental. Ao largo de Cuba, imagens de sonar mostram grades de pedra a centenas de metros de profundidade. Perto da Índia, mergulhadores encontraram artefatos muito mais antigos do que o esperado. Cada achado acrescenta uma camada de possibilidade. Não prova, mas sussurro. O passado pode ser mais profundo do que imaginamos. Se tal mundo existiu, qual seria sua mensagem? Talvez não conquista ou riqueza, mas sobrevivência. As pirâmides poderiam representar essa lição gravada em permanência. Civilizações sobem e descem com os ciclos da Terra, e só o conhecimento feito para resistir atravessa as lacunas entre elas. O dilúvio, assim, não seria só tragédia, mas transição. Um mundo termina, outro começa, carregando fragmentos do antigo. Os próprios egípcios antigos pareciam lembrar algo disso. Seus mitos falam de um tempo antes do tempo, Zep-Tepi, o primeiro tempo, quando sabedoria e ordem foram estabelecidas e depois transmitidas até que os humanos assumissem a tarefa de manter o equilíbrio. Para eles, as pirâmides não eram apenas tumbas. Eram instrumentos de ordem, estabilizando ligação entre céu e terra, mantendo o que os deuses começaram. Nesse sentido, os construtores não criavam algo novo. Restauravam algo lembrado. Até a localização das pirâmides às margens do Nilo encaixa-se nessa narrativa. O rio é símbolo de renovação. Sua cheia anual era ao mesmo tempo destrutiva e dadivosa, lavando o velho e deixando o solo fértil para o novo. Os construtores viam nesse ritmo um reflexo do ciclo maior do mundo. Tudo é destruído e refeito. Alinhar seus monumentos com as estrelas e o rio era inscrever essa filosofia na pedra, declarar que memória e renascimento são a mesma coisa. Não é difícil entender por que essa ideia ainda ressoa. Pensar num mundo anterior perdido em catástrofe desperta algo ancestral em nós, mistura de medo e nostalgia. Lembra que também somos temporários, que tudo o que construímos está à beira da impermanência. Mas também consola, mesmo se mundos forem lavados, algo perdura. O conhecimento encontra caminho para sobreviver. Esconde-se em história, mito, arquitetura. Espera a redescoberta. O mito do dilúvio, então, não fala só de destruição. Fala de comunicação através do tempo. Quem contava essas histórias não apenas advertia sobre castigo divino ou desastre natural. Tentava transmitir uma verdade. O mundo muda, o mar sobe, a memória precisa ser construída mais forte que o corpo.
As pirâmides tornam essa verdade física, montanhas feitas por mãos humanas para dizer: nós lembramos e queremos ser lembrados. A ciência moderna aborda a questão por outro ângulo, mas o sentimento é o mesmo. Estudamos núcleos de gelo e camadas de sedimento, traçando padrões climáticos, aprendendo quão frágil é nosso equilíbrio. Começamos a entender que a própria civilização depende de estabilidade, estações previsíveis, costas firmes, equilíbrio. Os antigos talvez não conhecessem esses termos, mas compreendiam a realidade. Viram o poder da água de dar e tirar vida e responderam com pedra. Se as pirâmides carregam uma mensagem, talvez seja esta: sobrevivência não é garantida, e a única defesa duradoura contra o tempo é a compreensão. Quem viveu antes do dilúvio pode ter aprendido isso tarde demais. Os construtores de Giza, talvez lembrando essa perda, gravaram seu aviso na eternidade. Não em palavras que desbotam ou línguas que morrem, mas em alinhamento, proporção, lógica geométrica que qualquer um que saiba medir pode ler. Qualquer um que saiba ver pode sentir. Quando o sol finalmente se põe, o deserto esfria. Resta apenas um reflexo suave do céu, suficiente para delinear as pirâmides contra o crepúsculo. O mundo parece calmo, mas sob essa calma há movimento. Areia que se desloca, erosão lenta, o giro silencioso do planeta. Nada está realmente parado. Até as estrelas lá em cima derivam ao longo de milênios, suas posições mudando devagar no grande relógio cósmico. Tudo se move, mas algumas coisas tão lentamente que parecem eternas. É assim que funciona a memória também. Ela se desloca, se adapta, esconde suas arestas. Mas nunca deixa de existir. Se realmente houve um mundo antes do dilúvio, seus habitantes podem ter olhado para as mesmas estrelas que vemos hoje, usando-as para navegar, medir, maravilhar-se. Talvez soubessem que seu tempo acabava. E antes que as águas subissem, decidiram deixar algo que sobrevivesse ao mar. Algo construído não na costa, mas em terra alta. Algo capaz de dizer ao futuro: estivemos aqui e sabíamos o que vinha. As pirâmides podem ser esse gesto, não um começo, mas uma preservação. Até hoje, quando a noite do deserto retorna, o ar esfria e o vento recomeça a soprar, quase dá para imaginar aquelas mãos mais antigas colocando as primeiras pedras. Não para marcar morte, mas para declarar continuidade. Não podiam deter o dilúvio, mas podiam garantir que a memória de seu mundo flutuasse acima dele. Talvez seja isso sobrevivência de verdade, não evitar a enchente, mas deixar algo que possa ser reencontrado quando as águas baixarem. As estrelas reaparecem uma a uma. As mesmas constelações que vigiaram todas as eras da humanidade. Sua luz atravessa a escuridão, alcançando as pedras como sempre fez. O mundo lá embaixo muda, mas o diálogo continua. Talvez seja isso que a primeira civilização quis preservar, não um nome ou uma história, mas um modo de escutar, um modo de lembrar que significado pode sobreviver até ao mar. Quando a noite se aprofunda, as pirâmides voltam ao seu silêncio. Sua mensagem agora carregada não mais pelo sol, mas pela luz das estrelas. A mesma história contada outra vez, infinitamente, esperando que entendamos que o dilúvio nunca acabou de verdade. Apenas mudou de forma, fluindo agora pelo tempo em vez de água, cobrindo o passado, revelando o futuro, carregando ambos sob o mesmo céu eterno. O deserto à noite parece sem fim. As estrelas cintilam como se estivessem suspensas logo acima do horizonte, e o vento sopra em ondas lentas pela areia, sem outro som além do próprio movimento. Ali parado, pode-se pensar que o mundo sempre foi assim, silencioso e eterno. Mas sob esse silêncio há uma pergunta que nunca desaparece de todo: quanto do que acreditamos sobre o passado é memória? E quanto é amnésia? A arqueologia costuma ser descrita como a ciência do lembrar. Tenta reconstruir histórias a partir do que a terra enterrou, devolver forma ao que o tempo dissolveu. Quanto mais desenterramos, porém, mais percebemos o quanto a memória pode ser seletiva. A terra lembra em fragmentos. Guarda o que o acaso permite. Um vaso quebrado, um entalhe, um pedaço de osso. Cada um é uma palavra solta de um livro com a maioria das páginas perdidas. Com esses fragmentos escrevemos histórias, confiantes em nossas conclusões, embora o silêncio entre eles seja muito maior que o som. As pirâmides são o exemplo perfeito desse desequilíbrio. São ao mesmo tempo presença e ausência. Imensas, tangíveis, inegáveis, e ainda assim cercadas de mistério. Conhecemos suas medidas, seus materiais, seus alinhamentos.
Podemos calcular seus ângulos, datar suas pedras, escanear seus interiores. E quanto mais fundo olhamos, menos certos ficamos sobre o porquê de existirem. Cada descoberta resolve um detalhe e abre uma pergunta maior. É como se as próprias pirâmides nos lembrassem que lembrar não é o mesmo que saber. Arqueólogos mapearam quase todas as pedras visíveis do Planalto de Giza. Estudaram marcas de ferramentas, rotas de pedreiras, assentamentos de trabalhadores, câmaras funerárias, fragmentos de escrita. Esses achados contam uma história de organização e habilidade, milhares de trabalhadores ao longo de décadas, com precisão notável. É uma história impressionante, mas incompleta. Há linhas faltando no registro. Lacunas que se estendem por séculos, saltos inexplicados de conhecimento, transições perdidas entre técnicas. A verdade pode ainda estar sob a areia, esperando. Ou pode ter desaparecido para sempre, apagada não por conspiração, mas pela indiferença silenciosa do tempo. Essa é a parte difícil da arqueologia. É uma ciência que depende inteiramente do que sobrevive, e sobrevivência nunca é justa. Fogo, enchente e erosão decidem o que resta, não a intenção. Civilizações inteiras podem ter surgido e desaparecido sem deixar traço, simplesmente porque o material com que construíram não durou. Chamamos essas culturas de primitivas porque não as vemos. Mas invisibilidade não é sinônimo de simplicidade. Às vezes as coisas mais avançadas desaparecem mais rápido. Nosso próprio mundo prova isso. Imagine daqui a 1000 ou 10.000 anos. A maior parte do que define nossa civilização, torres de aço, plásticos, circuitos, terá apodrecido. Florestas terão tomado nossas cidades, desertos terão coberto nossas estradas. O que restará? Talvez alguns alicerces espalhados, traços de vidro, padrões fossilizados de ruas. Arqueólogos do futuro distante podem encontrar nossas ruínas e perguntar como uma sociedade capaz de tal ordem deixou tão pouca evidência. Podem debater se fomos tão avançados quanto nossos monumentos sugerem ou se nossos feitos foram exagerados pelo mito. É o mesmo debate que temos sobre os antigos. Esse pensamento muda o jeito de olhar para as pirâmides. Talvez elas não sejam excepcionais por serem misteriosas. Talvez sejam misteriosas porque são excepcionais. São o que sobreviveu quando tudo mais não sobreviveu. Cada grão de areia que cobre cidades antigas, cada templo arruinado sob o Nilo, cada nome apagado numa parede quebrada, tudo isso faz as pirâmides se destacarem mais, como a última frase de um livro esquecido. Lembramos delas exatamente porque se recusam a desaparecer. Mas há outro lado. E se o que perdemos não for apenas físico? E se a verdadeira amnésia estiver no nosso modo de pensar? A ciência moderna se baseia em evidência, e essa é sua força. Mas também pode criar cegueira, incapacidade de valorizar o que ainda não pode ser medido. Quando a evidência falta, tendemos a preencher a lacuna com descrença em vez de curiosidade. A possibilidade de conhecimento perdido nos incomoda. Desafia a história que contamos a nós mesmos sobre o progresso, que a humanidade só anda para frente, nunca para trás. A história, porém, sugere o contrário. Toda civilização acredita ser o ápice do entendimento até deixar de ser. Há uma ironia silenciosa no modo como lidamos com mistérios antigos. Assumimos que, por não conseguirmos explicá-los facilmente, devem ser mais simples do que parecem. Reduzimos a explicações gerenciáveis, trabalho escravo, superstição, tentativa e erro. São respostas arrumadinhas, mas nem sempre satisfazem a sensação que se tem diante de um monumento que sobreviveu a todos os impérios. A pura intencionalidade das pirâmides resiste à simplificação. Seu projeto é elegante demais, sua resistência precisa demais. Mesmo que cada tijolo tenha sido colocado por mãos humanas, ainda há algo além do físico, uma continuidade de pensamento, uma inteligência que não cabe numa única vida. É isso que a arqueologia às vezes esquece. Procura origens em objetos em vez de ideias. Mas ideias migram. Sobrevivem em sussurros, símbolos, na orientação de uma parede ou na curva de um entalhe. Podem passar de uma cultura para outra sem deixar traços óbvios. Um conceito matemático, um alinhamento celeste, um modo de cortar pedra, tudo isso viaja invisível, transmitido por gerações que talvez nem lembrem de onde veio. Para encontrar a fonte, é preciso mais que datação por carbono. É preciso imaginação disciplinada pela observação,
capacidade de ver a conexão entre fragmentos e admitir que algumas conexões são reais mesmo antes de provadas. Alguns pesquisadores começaram a chamar isso de arqueologia cognitiva, o estudo não dos artefatos em si, mas dos padrões de pensamento por trás deles. Pergunta: que tipo de visão de mundo poderia ter produzido tamanha precisão, tamanha harmonia entre criação humana e lei natural? No caso das pirâmides, essa visão de mundo parece não separar ciência de espiritualidade. Medida e significado eram a mesma coisa. Alinhar pedra com estrela não era só astronomia. Era a reverência. Essa perspectiva, uma vez perdida, é difícil de recuperar. Pode-se reconstruir as técnicas, mas não a mentalidade que as tornava inevitáveis. Se esquecemos essa mentalidade, talvez a arqueologia não seja mais apenas sobre descoberta. Seja sobre lembrar como lembrar. Cada escavação é um ato de humildade, reconhecimento de que a terra sabe mais sobre nós do que nós sobre ela. A areia é paciente. Espera. Não revela tudo de uma vez. Obriga a desacelerar, questionar, aceitar a incerteza como parte do processo. Não é assim que o pensamento moderno gosta de funcionar. Preferimos respostas, conclusões, provas. Mas o passado nem sempre oferece isso. Às vezes oferece apenas presença, o peso silencioso da pedra contra o céu, fazendo perguntas em vez de respondê-las. Quando arqueólogos estudam as pirâmides hoje, usam tecnologias que parecem quase futuristas: radar de penetração no solo, montomografia, imagem infravermelha. Essas ferramentas revelam vazios e corredores que ninguém tinha visto antes. Cada descoberta traz excitação, mas também mais confusão. Câmaras ocultas que desafiam explicação, alinhamentos perfeitos demais para serem acidentais. Podemos mapeá-los com precisão, mas ainda não entendemos completamente seu propósito. As pirâmides permanecem um passo à nossa frente, sempre além da certeza, como se projetadas para sobreviver não só ao tempo, mas à compreensão. Talvez seja parte de seu poder. Lembram que conhecimento não é posse. Pode-se medir um monumento e ainda não possuir seu significado. Compreender a estrutura física não garante acesso ao pensamento por trás dela. Os antigos sabiam disso. Construíram esperando que a essência de sua obra sobrevivesse mesmo se os detalhes se perdessem. As pirâmides não são apenas artefatos preservados. São intenções preservadas. Vê-las é sentir que os construtores falavam ao futuro, confiando que alguém um dia escutaria. Talvez seja isso que a arqueologia deveria ser, uma forma de escutar, não só pedras e objetos, mas silêncio, padrões, o leve eco da persistência humana. Quando se anda num sítio de escavação, um respeito silencioso toma conta. Cada pincelada na areia revela não só um objeto, mas um gesto. A marca da mão de alguém, o pensamento de alguém congelado no tempo. Nesse instante, a distância entre passado e presente desaparece. O arqueólogo torna-se parte do mesmo contínuo, o mais recente numa longa cadeia de gente tentando ser lembrada ao lembrar outros. Amnésia, por outro lado, é fácil. Não exige esforço, só distração. Civilizações esquecem quando param de perguntar. Quando monumentos viram cenário em vez de mistério. Quando o passado vira trívia em vez de orientação. Esse é o risco de viver cercado de tanta informação. Confundimos saber com compreender. Podemos citar todas as dinastias, datar todos os artefatos, recitar todas as teorias e ainda assim perder a sensação de maravilha que tornou essas coisas possíveis. Os antigos construíram para a eternidade. Nós construímos para a conveniência. Eles pensavam em milênios. Nós pensamos em minutos. Não é perda de inteligência, é perda de atenção. Mas atenção é exatamente o que as pirâmides exigem. Não se revelam a olhares casuais. Exigem quietude. Para vê-las de verdade, é preciso parar. Deixar os olhos se ajustarem à claridade, o corpo ao calor, a mente à escala. Só então a geometria começa a falar. O ato de olhar, de observar de verdade, é o oposto da amnésia. É memória tornada ativa. É como voltamos à conversa que os construtores começaram. A diferença entre arqueologia e amnésia talvez seja nada mais que curiosidade. Uma pergunta: o que aconteceu aqui? A outra diz: não importa. Toda vez que escolhemos nos maravilhar, empurramos o esquecimento para trás. Toda vez que desenterramos algo, mesmo pequeno, lembramos que conhecimento não é linha reta.
É a espiral que volta sobre si mesma. Cada descoberta conectando-se a algo mais antigo, algo que nem sabíamos que tínhamos perdido. As pirâmides são a maior prova disso. Não são apenas relíquias da história. São lembretes do que a própria história é, uma conversa frágil entre o que guardamos e o que esquecemos. Talvez seja por isso que duraram tanto. Não são apenas memórias de uma civilização. São ferramentas para lembrar como lembrar. Quando a noite se aprofunda, as estrelas giram lá em cima. As mesmas que guiaram os construtores e as mesmas que vigiam os arqueólogos trabalhando com holofotes lá embaixo. Cada descoberta brilha brevemente na escuridão, mais um fragmento de memória devolvido à superfície. Nessa luz, a linha entre ciência e história se desfaz. A arqueologia deixa de ser sobre resolver o mistério e passa a ser sobre participar dele. O deserto não tem pressa. Ensina pela paciência. A areia devolverá o que escolher, quando escolher. Até lá, as pirâmides permanecem firmes, esperando, lembrando que a amnésia é temporária, mas a verdade sob ela é permanente. Podemos esquecer, mas o mundo lembra. As pedras lembram. Sempre lembraram. E em algum lugar sob a superfície, sob todo esse tempo enterrado, algo mais pode ainda estar esperando. A próxima palavra da história, o próximo pedaço da mensagem, outro fragmento da mesma conversa que tentamos retomar desde o primeiro instante em que decidimos que o silêncio merecia resposta. Toda civilização quer falar ao futuro. É uma das constantes silenciosas de ser humano. Essa necessidade de deixar algo que diga, estivemos aqui. Seja esculpido em pedra, guardado em dados ou sussurrado em histórias, o impulso é sempre o mesmo. Construímos, escrevemos, registramos, esperando que o tempo seja bondoso o bastante para escutar. As pirâmides fazem parte desse impulso, mas nós também. Todo arquivo, toda mensagem enviada ao espaço, toda fotografia num disco rígido é versão moderna do mesmo gesto antigo. A diferença é que os antigos construíram sua mensagem para durar. Nós a construímos para se mover. Quando se olha para as pirâmides por esse ângulo, elas deixam de ser mistério e viram espelho. São o que a permanência parece quando traduzida em forma humana. Cada bloco, cada alinhamento, cada cálculo é ato de comunicação dirigido não ao próprio tempo, mas a todo tempo. Os construtores não podiam saber quem viria depois nem que língua falariam, mas construíram mesmo assim. Confiaram que a própria forma poderia falar onde palavras falhariam. Esse tipo de fé na comunicação é raro. Tendemos a achar que significado exige tradução, que para compreender precisamos compartilhar língua, cultura ou contexto. Mas as pirâmides lembram que significado também pode morar em estrutura, padrão, resistência. Não é preciso ler hieróglifos para sentir o peso dessas pedras, para perceber a paciência que as moldou. A mensagem não está escondida dentro do monumento. O monumento é a mensagem. A própria permanência é a frase. Se pensar nisso, nunca paramos de tentar fazer o mesmo, só com materiais diferentes. Enviamos naves além do sistema solar carregando discos dourados com saudações em todas as línguas, esperando que alguém um dia os encontre e entenda que existimos. Lançamos satélites para orbitar a Terra indefinidamente cheios de informação sobre nossa espécie. Guardamos petabits de dados em cofres subterrâneos, congelamos sementes no gelo ártico, codificamos DNA com trechos de literatura. É tudo a mesma conversa, uma mensagem endereçada não ao presente, mas ao que vier depois. As pirâmides são os exemplos mais antigos conhecidos dessa comunicação feita com sucesso. Sobreviveram a todos os impérios, a todas as enchentes, a todas as traduções. Foram lidas como tumbas, templos, observatórios, símbolos, mistérios. Cada interpretação é uma nova língua acrescentada à mesma declaração duradoura. O fato de ainda falarmos delas prova que a mensagem funcionou. Não precisava ser específica. Só precisava sobreviver. Há algo profundo nessa simplicidade. Para se comunicar através de milênios, não é preciso tecnologia. É preciso durabilidade. O meio tem que sobreviver ao mal-entendido. Pedra faz isso. Luz faz isso. Geometria faz isso. Mas linguagem muda rápido demais. É orgânica, apodrece como tudo mais. Os construtores das pirâmides parecem ter entendido isso por instinto. Não escreveram sua mensagem em escrita. Escreveram em alinhamento.
tornaram seu significado algo que não pudesse ser erodido. Quando se imagina o futuro olhando para nós, a comparação fica desconfortável. A maior parte do que define nossa civilização existe em formas frágeis. Nossos dados vivem em servidores que exigem manutenção constante. Nosso conhecimento, vasto como é, depende de eletricidade, infraestrutura e contexto. Se esses sistemas falharem, quanto tempo durará? Séculos, décadas, talvez menos. Se tudo desaparecer, que traços físicos restarão para contar nossa história? Talvez alguns satélites ainda orbitando acima de uma terra morta, silenciosos mas intactos. Talvez algumas estruturas de concreto e aço já desmoronando. Nesse sentido, os antigos foram mais sábios. Construíram com o tempo, não contra ele. Mensagens modernas ao futuro são mais numerosas, mas menos certas. Enterramos cápsulas do tempo em pátios de escola, guardamos arquivos em discos, transmitimos sinais de rádio ao espaço profundo. Além da órbita de Plutão, as sondas Voyager continuam derivando, carregando música e saudações, padrões matemáticos feitos para serem universais. Quem as construiu sabia que nunca veria aonde iriam, assim como os construtores das pirâmides nunca viram quem ficaria diante de sua obra. Ambos os atos vêm do mesmo lugar, o desejo de ser ouvido por alguém que talvez nunca chegue. É estranho pensar o quanto esses gestos são parecidos. A pirâmide aponta para cima, farol geométrico para o céu. A Voyager segue para fora, uma espécie de pirâmide metálica carregando mensagem gravada em ouro. Ambas contam com resistência em vez de contexto. Não presumem compreensão, presumem curiosidade. Quem as encontrar, humano ou não, reconhecerá a intenção. Alguém quis ser conhecido. Alguém quis dizer, existimos. Esse desejo pode ser o que conecta todas as civilizações através do tempo. Não são as ferramentas ou tecnologias que mais importam, mas a vontade de se comunicar além do momento presente. Todos vivemos em mundos temporários, mas queremos acreditar que algo de nós pode transcendê-los. A pirâmide faz isso pela quietude, a Voyager pelo movimento, e ambas conseguem de modo quase poético. Uma fica enraizada na Terra, a outra leva a Terra consigo. Arqueólogos às vezes dizem que todo artefato é uma mensagem que sobreviveu a seu remetente. Carrega intenção através do tempo, mesmo que o propósito original esteja esquecido. Um vaso, um entalhe, um pedaço de pano, cada um é sinal de outra vida. As pirâmides amplificam esse princípio além da medida. Não são apenas artefatos. São frases inteiras escritas em permanência. Os construtores podem ter sumido, mas a intenção por trás de sua obra ainda ressoa. Dá para sentir mesmo sem saber os detalhes. É a sensação de continuidade, de presença humana esticada sem ruptura através das eras. Quando se pensa assim, arqueologia e comunicação viram a mesma disciplina. Ambas tentam construir pontes sobre o tempo. Ambas dependem de paciência e interpretação. A diferença é que uma escava no passado enquanto a outra alcança o futuro. As pirâmides ocupam o espaço entre essas duas direções. São a dobradiça do tempo. O ponto onde lembrar vira prever. Há uma humildade não dita na ideia de que um dia nós também seremos objeto do mesmo tipo de estudo. Arqueólogos futuros, humanos ou não, podem encontrar os restos de nossas cidades e interpretá-los por sua própria lógica, como nós interpretamos os antigos pela nossa. Podem ficar diante dos restos rachados de nossos monumentos e sentir o mesmo assombro que sentimos em Giza. Podem se perguntar o que estávamos tentando dizer. Talvez encontrem nossos satélites ainda circulando o planeta e os vejam como nossas pirâmides em órbita, resistentes, silenciosas, ainda falando à sua maneira. Essa continuidade através das eras sugere algo sobre a natureza humana que não muda. Somos seres temporários obcecados por permanência. Medimos o tempo sabendo que não o controlamos. E ainda assim continuamos construindo como se pudéssemos. Registramos, esculpimos, lançamos, escrevemos. É como se entendêssemos que a única forma de resistir ao esquecimento é participar dele, criar algo que possa ser carregado pelo próprio tempo. As pirâmides conseguem isso com perfeição. Não estão separadas do tempo. São moldadas por ele. Cada século que passa acrescenta a sua história. A erosão, as pedras que faltam, as mudanças no deserto, tudo vira parte da mesma mensagem.
São monumentos que ficam mais significativos quanto mais velhos. Não é imortalidade, é evolução. Seu propósito nunca foi permanecer iguais, mas continuar sendo vistos. A ciência moderna começou a pensar em como deixar mensagens que possam durar milhões de anos. Avisos gravados em pedra perto de depósitos de lixo nuclear, projetados para afastar civilizações futuras de cavar onde não devem. Linguistas, artistas e engenheiros colaboram para criar símbolos que possam ser compreendidos por seres que talvez nem compartilhem nossa biologia, quanto mais nossa língua. Estudam os mesmos princípios que os antigos usaram: geometria, proporção, universalidade. Um triângulo sempre será triângulo, um círculo sempre círculo. Matemática não apodrece. Quanto mais tentamos falar ao futuro distante, mais nos vemos pensando como os construtores das pirâmides. A ironia é que nosso mundo moderno, com toda sua complexidade, é frágil comparado ao deles. Podemos nos comunicar instantaneamente pelo planeta, mas nossas mensagens desaparecem tão rápido quanto surgem. Um arquivo apagado, um servidor quebrado, uma senha perdida, e histórias inteiras somem em segundos. Os antigos não tinham esse problema. Não precisavam de eletricidade nem de capacidade de armazenamento. Confiavam na única coisa que nunca falhou: a persistência da matéria sob a gravidade. Um bloco de pedra é mais difícil de apagar que uma nuvem de dados. Essa diferença diz algo sobre a filosofia da permanência. Os construtores de Giza aceitaram que o tempo se move devagar, que significado pode se desdobrar por milênios. Construíram para a paciência. Nós construímos para imediatismo. Ainda assim, no fundo, o mesmo desejo move as duas abordagens. Queremos alcançar além de nós mesmos. Queremos enviar algo adiante que sobreviva ao momento. Esse anseio, quieto mas constante, pode ser a coisa mais humana que temos. Há outra camada nisso também, uma espécie de responsabilidade. Quando se envia uma mensagem ao futuro, não se está apenas dizendo quem somos. Está se decidindo o que o futuro saberá sobre nós. Os construtores das pirâmides devem ter entendido isso. Escolheram representar seu mundo não por guerra ou riqueza, mas por equilíbrio e precisão. Queriam que o futuro visse seu conhecimento, não seu conflito. Escolheram resistência em vez de barulho. Essa escolha importa. O que escolhemos preservar diz tanto sobre nós quanto o que esquecemos. Se hoje fossemos enviar uma única mensagem capaz de durar tanto quanto as pirâmides, qual seria? Que forma confiaríamos para carregar significado através de eras de mudança? Seria um monumento, uma nave, um arquivo digital? Ou algo mais simples, um padrão, uma proporção, um princípio? Talvez as melhores mensagens não sejam complexas. Sejam as que sobrevivem sem precisar de interpretação. As que parecem certas mesmo quando sua origem está perdida. Foi isso que as pirâmides conseguiram. Não se explicam. Simplesmente são. E em seu ser, continuam a se comunicar. Quando a noite se aprofunda outra vez e as estrelas retomam o céu, as pirâmides permanecem como sempre permaneceram. Imensas, silenciosas, mas cheias de expressão. A mesma luz que um dia as tocou agora viaja por nossos telescópios, nossos satélites, pela fina atmosfera de nossas redes de comunicação. Os mesmos fótons que outrora iluminaram as pedras agora carregam nossas vozes através dos oceanos. O meio muda, mas a mensagem fica. Ainda tentamos falar através do tempo. As pirâmides lembram que é possível fazer isso. Que significado, se moldado com cuidado suficiente, pode sobreviver ao colapso de línguas, ao deslocamento de continentes, à subida dos mares. Só exige paciência e a humildade de construir pensando tanto na terra quanto no tempo. Os construtores talvez não nos conhecessem, mas construíram para nós mesmo assim. Construíram para todo mundo que um dia se perguntaria. Nesse ato, tornaram-se nossos professores. Mostraram que, para deixar uma mensagem ao futuro, não é preciso prever o que virá. Basta confiar que alguém se importará o suficiente para olhar. A mensagem não precisa ser alta. Só precisa durar o suficiente para a luz encontrá-la outra vez. Em algum lugar além do horizonte, outro amanhecer começa a se formar. A primeira linha tênue de claridade se esticando para cima. O deserto espera como sempre esperou, e as pedras começam a captar a luz mais uma vez. Outro dia,
Outra leitura da mesma mensagem eterna escrita em geometria e paciência, repetindo-se silenciosamente para o futuro sem fim. Há momentos no deserto em que o tempo parece suspenso, quando o ar para de se mover e até a luz parece hesitar. O horizonte vira uma linha ininterrupta entre silêncio e infinito. E tudo, até o pensamento, desacelera ao ritmo de algo mais antigo que a memória. Ali parado, cercado pelas pirâmides, começa-se a perceber que elas não apenas ocupam o tempo, pulam através dele. Parecem imóveis, mas não são. Movem-se do modo mais sutil possível, não no espaço, mas no significado. Cada século acrescenta outra camada de compreensão, outro batimento quieto na longa vida de sua mensagem. Se escutar por tempo suficiente, o próprio tempo começa a soar diferente ali. Não é linear. Não corre para frente como os relógios nas paredes ou os calendários que dividem nossas vidas. Expande e contrai, respirando pelas pedras, voltando sobre si mesmo de formas que sentimos mas não medimos. As pirâmides, por sua mera existência, desafiam nosso senso comum de tempo. Transformam história em geografia, algo sólido, contínuo, não se desdobrando, mas presente. Pode-se tocar o que alguém construiu há 4.000 anos. E ainda parece recente, ainda parece vivo. Em certo sentido, são instrumentos vivos. O sol, as estrelas e a passagem dos dias tocam-nas como uma composição sem fim. Suas sombras marcam não apenas horas, mas épicos. O vento apaga e redesenha suas arestas com paciência microscópica, e ainda assim resistem, remodelando-se sutilmente, mas nunca desaparecendo. Cada grão de areia soprado contra sua superfície é um tique de um relógio vasto demais para compreendermos. O pulso sob o tempo é lento, mas constante. As pirâmides lembram que permanência não é ausência de mudança. É mudança equilibrada tão perfeitamente que se torna invisível. Dá para sentir esse equilíbrio em suas proporções. Cada linha, cada ângulo, cada medida parece afinada a algo além da praticidade. Sua geometria não apenas resiste à decomposição, harmoniza-se com ela. A erosão, o desgaste, o amolecimento das arestas, tudo acontece de forma tão uniforme que a estrutura mantém a forma apesar de perder massa. É como se tivessem sido projetadas para envelhecer com graça, para ficarem velhas sem perder identidade. Essa qualidade as torna mais que monumentos. Torna-as organismos de pedra respirando com o lento coração do mundo. Medições modernas mostram que a própria Terra não fica perfeitamente imóvel sob elas. O planeta se desloca, flexiona, inclina levemente seu eixo. Ainda assim, as pirâmides se adaptam. Sua orientação deriva em harmonia com esses movimentos, mantendo-se quase perfeitamente alinhada com o norte verdadeiro depois de milhares de anos. Parte pode ser coincidência, parte o resultado da precisão extraordinária dos construtores, mas o efeito parece intencional. Permanecem em sintonia com a Terra como se os construtores soubessem alinhar sua criação ao pulso do planeta, conectar esforço humano ao ritmo cósmico. É possível que tenham sentido algo que esquecemos, que tempo não está separado do espaço e que, para entender um, é preciso construir pensando no outro. Os antigos não tinham relógios atômicos nem equações da relatividade, mas tinham observação, paciência e intuição. Viram a repetição das estrelas, a migração das sombras, o retorno cíclico das estações. Entenderam que tudo se move junto: céu, rio, vento, coração. Para eles, tempo não era flecha, era círculo. Todo fim era retorno. Todo desaparecimento, adiamento. Esse modo de ver pode ser o verdadeiro legado das pirâmides. Não são símbolos estáticos do passado. São participantes contínuos do presente. Sua resistência não é desafio, é cooperação. Permanecem porque se movem com o mundo, não contra ele. Quando o Nilo inunda, quando o deserto avança, quando as estrelas derivam pelos céus, as pirâmides se ajustam sem esforço, como se pertencessem a um ritmo profundo demais para ouvirmos. O pulso sob o tempo não pode ser medido com instrumentos, mas pode ser sentido. Está no padrão de civilizações que sobem e caem. Na persistência de ideias que reaparecem depois de esquecidas. Na estranha familiaridade de novas descobertas que parecem lembrança. A história não se repete mecanicamente. Respira. As pirâmides são como os pulmões dessa história, inalando a curiosidade de cada geração e exalando sua maravilha. Cada era as vê de modo diferente.
Para os gregos, eram prova de proporção divina. Para os árabes, remanescentes de sabedoria antediluviana. Para arqueólogos modernos, façanhas de engenharia. Para viajantes, instantes de quietude contra o ruído do mundo. As pirâmides não rejeitam nenhuma dessas interpretações. Absorvem todas, acrescentando cada uma ao seu diálogo silencioso com o tempo. O fato de significarem algo diferente em cada era é prova de que ainda estão se comunicando. Os construtores devem ter sabido que a interpretação mudaria. Ninguém constrói algo para durar milhares de anos sem entender que o futuro será diferente. Essa é parte de seu gênio. Fizeram algo aberto, um projeto capaz de abrigar significados infinitos. O pulso sob o tempo flui por essa abertura. Permite que as pirâmides continuem falando muito depois que sua língua original desapareceu. Quando se está perto delas, sente-se essa continuidade no próprio corpo. O ritmo da respiração, a batida constante do coração, o calor do sol na pele, tudo combina com os mesmos padrões que moldam essas pedras. Não estamos separados delas. Somos parte do mesmo fluxo. Os mesmos átomos do seu corpo já derivaram pelo ar sobre o deserto antigo. A mesma luz das estrelas que guiou os construtores agora cai sobre você. O tempo, com toda sua aparente distância, não está longe. Está em camadas, sobreposto, simultâneo. As pirâmides são prova dessa simultaneidade. Não pertencem ao passado. Pertencem a todo momento que as olha. É curioso quanto da história humana existe para medir o tempo. E, ainda assim, como entendemos tão pouco dele? Construímos relógios, calendários, máquinas que contam o movimento de elétrons, mas nenhum captura o que o tempo parece. As pirâmides capturam. Medem o tempo não em segundos, mas em resistência. Sua existência mostra o que acontece quando se alinha esforço humano com ritmo natural em vez de lutar contra ele. O tempo vira parceria, não oposição. Cada rachadura em sua superfície, cada aresta desgastada, cada pedra que falta é parte dessa parceria. Envelheceram como árvores velhas, mudando de forma, mas não de identidade. Suas imperfeições não são falhas. São marcas de participação. Estiveram em conversa com vento e luz por milhares de anos, e ambos deixaram sua caligrafia na superfície. Tocar a pedra é tocar uma textura escrita pelo próprio tempo. A ideia de que um monumento possa ter pulso pode soar poética, mas também é literal, à sua maneira. O calor expande as pedras durante o dia, contrai-as à noite. Essa respiração diária atravessa a estrutura como um batimento lento, mas mensurável. As pedras racham e se deslocam de forma imperceptível, e ainda assim a forma permanece intacta. Até o silêncio tem ritmo. A pirâmide escuta o sol e responde sem som. Se pensar na humanidade como um único ser de longa vida, as pirâmides são como seus batimentos cardíacos, pontos de persistência que marcam a continuidade da consciência. Cada geração que as redescobre acrescenta outro batimento a esse ritmo. Lembram que a passagem do tempo não apaga significado, aprofundam. O que sobrevive não é o que resiste ao tempo, mas o que harmoniza com ele. Nesse sentido, talvez os construtores não estivessem tentando vencer a morte. Talvez tentassem se juntar à continuidade maior da vida, sincronizar-se com o ritmo do universo para que sua existência não terminasse, apenas mudasse de forma. Quando as chamamos de tumbas, focamos na morte. Mas talvez fossem feitas como transições. Os faraós enterrados dentro não deveriam descansar. Deveriam continuar, mover-se para o pulso que sobrevive ao tempo. Dá para ver quase essa filosofia refletida no desenho do complexo. As calçadas que ligam as pirâmides aos templos parecem artérias. As pirâmides satélite menores em torno das grandes lembram células orbitando um núcleo. O projeto parece biológico, não mecânico, vivo, interconectado, responsivo. É como se os construtores tivessem replicado a própria arquitetura da vida em pedra. O pulso sob o tempo flui por todos os níveis desse projeto, do cósmico ao celular. Até nossa compreensão da passagem do tempo parece espelhar essa ideia. A física nos diz que tempo e espaço estão entrelaçados, que a gravidade os curva juntos, que objetos massivos como a Terra, como as próprias pirâmides, alteram levemente o fluxo do tempo ao redor. É sutil, imperceptível, mas real. A presença de algo duradouro literalmente desacelera o tempo em sua vizinhança, mesmo que por fração de segundo.
As pirâmides talvez não apenas simbolizem permanência, criam-na, distorcendo o ritmo do tempo por sua pura massa. É como se ancorassem fisicamente o presente a si mesmo. O pulso sob o tempo, então, não é algo místico. É simplesmente o universo em movimento. Energia se deslocando, matéria se acomodando, estrelas queimando, civilizações lembrando e esquecendo em ciclos. As pirâmides resistem porque refletem esse movimento sem resistir a ele. Sobreviveram a terremotos, invasões e impérios não apenas por força, mas por cooperação com a física de seu ambiente. Não lutam contra o vento, guiam-no. Não desafiam a gravidade, aperfeiçoam-na. Não temem o tempo, habitam-no. Esse entendimento, quieto e paciente, pode ser a verdadeira mensagem que carregam, não uma tecnologia secreta ou mapa perdido, mas uma filosofia. Resistência vem de ritmo, não de resistência. Viver em equilíbrio com o pulso sob o tempo é construir em harmonia com o que dura. Toda civilização que esquece isso acaba desmoronando, varrida pelos mesmos ciclos que as pirâmides anteciparam. Mas toda civilização que lembra torna-se parte dessa mesma continuidade, ecoando o batimento do próprio mundo. Quando a noite se aprofunda sobre o deserto, as estrelas sobem outra vez. Seu lento movimento pelo céu marca mais uma volta do grande relógio. As pirâmides, suas arestas suavizadas pela luz das estrelas, parecem flutuar na escuridão. A temperatura cai. As pedras se contraem levemente. Um deslocamento sutil que ninguém nota, mas que acontece toda noite há milhares de anos. O ritmo continua. Expansão, contração, luz, sombra, silêncio, vento. A mesma sequência repetindo-se sem fim. Se fechar os olhos, quase dá para ouvir. Não como som, mas como presença. O pulso sob o tempo não é algo para ser detectado. É algo para ser sentido. Está no ritmo da sua respiração, na leve vibração da terra sob seus pés, no movimento constante das estrelas acima. O mesmo ritmo que guiou os construtores ainda nos guia. Só aprendemos a abafá-lo com ruído. Mas ali no deserto não há ruído. Só o zumbido da existência, constante, baixo e eterno. As pirâmides não quebram esse silêncio. Juntam-se a ele. Amplificam-no. Lembram que o tempo não é algo para fugir, mas para entrar. Que o objetivo não é sobreviver ao mundo, mas alinhar-se ao seu batimento. E quando as estrelas giram lá em cima e a escuridão se aprofunda, começa-se a sentir essa sincronização quieta, esse alinhamento suave entre o que se move no céu e o que fica no chão. Não é metáfora. É o verdadeiro pulso físico do universo. O ritmo que os construtores um dia entenderam e registraram em pedra. As pirâmides ainda mantêm esse ritmo, ainda o medem, ainda o ecoam de volta a quem quiser parar o tempo suficiente para escutar. E em algum lugar sob esse ritmo, sob a lenta respiração da terra, sob até o deslocamento das areias, algo mais profundo continua a se mover. O mesmo pulso que existe desde a primeira centelha da criação. O mesmo que ainda estará lá quando todos os nossos nomes forem esquecidos, batendo quieto sob o fluxo de tudo o que chamamos tempo. O horizonte começa a clarear muito antes do sol aparecer. O ar sobre o deserto muda de cor quase imperceptivelmente. Preto para índigo, índigo para azul, depois para aquela luz cinza suave que não pertence nem ao dia nem à noite. As estrelas começam a apagar uma a uma, relutantes em partir, e a areia ganha um brilho tênue como se lembrasse do calor que logo voltará. As pirâmides esperam como sempre esperaram, imóveis mas expectantes, suas arestas mal visíveis na meia-luz. Esse é o momento em que o mundo respira entre ciclos, quando a noite termina mas a manhã ainda não começou. É a hora em que tudo parece possível e nada exige ser conhecido. Os primeiros raios de sol aparecem como sussurro, não explosão, esticando-se pelo horizonte até tocarem a ponta de cada pirâmide. Por um breve instante antes do dia chegar de fato, a luz se equilibra perfeitamente, um brilho suave em cada pico antigo, como se o mundo estivesse traçando sua própria assinatura na pedra. O deserto responde em silêncio. O vento para, o ar se aquieta, e por esse instante o tempo parece dobrado. Todo o nascer do sol que já tocou essas pedras parece existir junto. O primeiro, o milésimo, o milhão ainda por vir. Percebe-se então que a luz não é algo que as pirâmides apenas recebem. É algo que devolvem. Esse intercâmbio entre luz e pedra parece o último segredo que os construtores deixaram. Tudo mais, medidas, alinhamentos, mitos,
leva de volta a essa interação simples. As pirâmides foram feitas para saudar o amanhecer, para ficar exatamente onde o primeiro raio pudesse encontrá-las. Não para adorar o sol, mas para reconhecê-lo, reconhecer o ritmo do universo e participar dele sem resistência. É uma forma quieta de comunicação, uma conversa que nunca termina porque ambos os lados entendem a língua. Por milhares de anos esse diálogo continuou sem interrupção. Impérios subiram e caíram. Rios mudaram de curso. Montanhas viraram pó. Ainda assim, toda manhã a luz volta e as pedras respondem. É isso que as torna atemporais. Não sua idade, mas sua constância. Não precisam se adaptar ao significado. Elas são o significado. A expressão da resistência escrita na superfície da Terra. Quando o Sol nasce, a luz que cai sobre elas é a mesma que um dia tocou o rosto dos construtores. Os mesmos fótons viajando pelo mesmo céu, carregando o mesmo calor. É continuidade em sua forma mais pura. O mundo humano, em comparação, parece frágil. Nossos monumentos também se erguem, mas desbotam mais rápido. Nossos edifícios desmoronam. Nossa tecnologia fica obsoleta. Nossos sinais viram estática. Construímos rápido e brilhante, mas raramente para o longo prazo. As pirâmides lembram um tipo diferente de ambição, uma que mede sucesso não por velocidade ou expansão, mas por estabilidade. Existir por milhares de anos não exige domínio. Exige equilíbrio. A última luz no horizonte todo dia reflete essa lição. Quando o sol se põe, as pirâmides não resistem à escuridão. Absorvem-na. Suas arestas se desfazem, sua superfície suavizam, e se fundem ao deserto como se voltassem a ele. O mesmo processo se repete ao amanhecer, ao contrário. Desaparecem e reaparecem, mas nunca mudam de verdade. É uma espécie de humildade disfarçada de majestade, entendimento de que permanência vem não da separação, mas da participação. Os construtores não fizeram algo para ofuscar a natureza. Fizeram algo para se juntar a ela. Essa ideia parece rara agora, mas não está perdida. Ainda sentimos em momentos em que o mundo fica quieto. Quando vemos o céu escurecer sobre o oceano, quando ouvimos o eco da própria respiração num quarto silencioso, quando ficamos diante de algo mais antigo que nós e sentimos aquela pequenez que não é medo, mas reconhecimento. As pirâmides guardam esse sentimento em permanência. São a memória do mundo da quietude. Lembram que o futuro não é uma corrida para fugir do tempo, mas um convite para existir dentro dele. É fácil imaginar os construtores trabalhando na mesma luz da manhã, suas silhuetas movendo-se devagar contra o sol nascente, o som de ferramentas e vozes misturando-se ao vento. Não construíam por fama ou imortalidade. Construíam porque entendiam que criar é uma forma de reverência. Cada bloco colocado era a afirmação de que a vida humana, por mais fugaz, pode deixar algo significativo. Sua mensagem não era arrogância. Era gratidão. Gratidão à terra, ao céu, ao ritmo que lhes permitia existir entre ambos. Essa gratidão vive no modo como as pedras captam a luz. Ainda hoje parece que a superfície lembra de ter sido moldada por mãos que não existem mais, mas cuja intenção ainda existe. Cada raio de sol vira forma de lembrança, continuação do mesmo instinto humano de notar, conectar, pertencer. As pirâmides não dominam seu entorno. Harmonizam-se com ele. É por isso que ainda nos comovem. Não são sobre poder, são sobre alinhamento. Quando se olha de perto, percebe-se que o deserto ao redor está cheio de movimento sutil. A areia se desloca, vento zumbi, pequenas ondas de calor sobem da superfície. Tudo se move mesmo na quietude. As pirâmides são o único elemento que parece imóvel, mas só porque se movem num ritmo diferente. Seu ritmo combina com o da Terra. Tão lento, tão constante que confundimos com silêncio. Essa é a ilusão da permanência. Não é quietude. É equilíbrio tão completo que parece paz. Quando o dia fica mais claro, as arestas das pedras se afiam outra vez. A luz fica feroz e as pirâmides viram branco brilhante, refletindo mais do que absorvem. Nesse brilho, seus detalhes desaparecem e elas viram pura forma. Triângulos de luz contra um céu sem fim. É uma imagem que se repete infinitamente através de séculos e culturas, vista por viajantes, reis, trabalhadores, cientistas e sonhadores. Não importa quem fique diante delas, a experiência é a mesma. Uma pausa, uma respiração,
a sensação de que algo muito maior que esforço humano foi alcançado por mãos humanas. Há algo reconfortante nessa constatação. As pirâmides provam que significado não precisa desaparecer com o tempo. Só muda de forma. Cada geração as reinterpreta e cada interpretação vira parte de sua história. Não são relíquias congeladas. São símbolos vivos de resistência. A encarnação da ideia de que, mesmo quando tudo mais passa, intenção pode permanecer. É possível que um dia até elas se apaguem. O vento continuará. A areia subirá. A pedra se desgastará grão a grão até só restar o alicerce e depois nem isso voltará ao pó. Mas então seu significado já terá sido absorvido pelo mundo. O padrão que representam, essa relação entre luz e equilíbrio, entre conhecimento e humildade, ainda existirá, ecoando em novas formas, novas criações, novas mentes que continuarão a mesma conversa à sua maneira. Talvez seja esse o verdadeiro propósito de uma mensagem ao futuro. Não preservar uma coisa para sempre, mas garantir que algo essencial sobreviva à mudança. As pirâmides não são a resposta a um mistério. São a continuação de um pensamento. Lembram que tudo construído com sinceridade, cuidado e compreensão de seu lugar no ritmo maior vira parte desse pulso. Nada se perde de verdade se estiver alinhado com a própria verdade. A luz sobe mais alto e as sombras das pirâmides se esticam longas e afiadas pela areia. O deserto volta à vida com som. O vento retorna, o zumbido de insetos, o canto tênue de pássaros. O mundo retoma seu ritmo. O momento de quietude passa, mas a consciência fica. Começa-se a perceber que a lição das pirâmides não é sobre o que são, mas sobre o que fazem perceber. O silêncio entre pensamentos, a continuidade sob a mudança, a persistência do significado mesmo na decomposição. Quando o dia finalmente termina e a última luz desliza pelas pedras, o efeito se inverte. As pirâmides escurecem devagar, uma face de cada vez, até restar apenas o contorno tênue contra o horizonte ardente. O sol vira um disco laranja profundo afundando na névoa. E por alguns segundos o céu inteiro parece estar em chamas. Depois esfria, desbota, e o mundo volta ao crepúsculo. O ciclo se completa. A luz vai embora, mas não inteiramente. Fica no ar, na pedra, nos olhos de quem assistiu. A última luz no horizonte não é fim. É promessa. Diz que o sol nascerá outra vez, que a conversa entre terra e céu continuará, que toda perda é apenas pausa no ritmo. Os construtores devem ter sabido disso também. Devem ter ficado naquela mesma luz que esmorece, vendo sua obra brilhar e depois sumir na sombra, entendendo que seu tempo passaria, mas o significado não. Não construíram para desafiar o tempo, construíram para se juntar a ele. Deram forma ao pulso invisível que carrega todas as coisas adiante. As pirâmides não são lembretes do que se foi. São evidência do que permanece. Quando a escuridão se aprofunda, as estrelas voltam uma a uma. As mesmas estrelas que guiaram os primeiros arquitetos. As mesmas que sobreviverão a nós. Sua luz leva milhares de anos para nos alcançar. Ainda assim, chega no horário exato. O mesmo princípio governa tudo. Distância, atraso, resistência, conexão. O universo fala em luz e as pirâmides respondem em forma. Juntos formam uma frase que nunca parou de ser escrita. Se escutar com cuidado, quase dá para ouvir. O lento girar da terra, o zumbido tênue de continuidade que atravessa tudo. As pirâmides não interrompem esse som. Amplificam-no. São instrumentos feitos não para fazer barulho, mas para tornar o silêncio mais alto, para lembrar que sob todo começo e todo fim há uma presença constante segurando tudo junto. Isso é o que resiste quando todo o resto cai. A última luz finalmente se apaga, deixando apenas silhuetas contra o céu estrelado. O ar esfria, a areia se acomoda, o mundo volta à sua respiração quieta. Em algum lugar dentro dessa quietude, a mesma mensagem continua. Paciente, infinita, inalterada. Não está escrita em nenhuma língua que possamos traduzir, mas entendemos mesmo assim. Diz apenas isto: estivemos aqui, olhamos para o céu e tentamos lembrar que pertencemos a ele. E quando a noite se aprofunda mais uma vez, o horizonte brilha tênue com a promessa de outro nascer do sol, outro começo, outro contar da mesma história na linguagem de luz e pedra. As pirâmides esperam não por adoração, não por respostas, mas simplesmente pelo retorno do sol.
seu companheiro mais antigo, sua audiência eterna, a única força que entende seu propósito por completo. O deserto dorme, as estrelas se movem, e em algum lugar naquela imensa quietude o pulso sob o tempo continua a bater. Constante, paciente, eterno, carregando a memória de tudo o que já foi construído, tudo o que já foi amado, tudo o que já olhou para o horizonte e esperou a luz voltar.